tá ruim, eu não queria viver essa vida. A realidade é essa. Casamento ruim, marido ruim, sexo ruim, filho chato, cara trata mal, trabalho ruim, ganha pouco, vida ruim. Cansei, desânimo. Quando você passa muito tempo desanimada ou desanimado e não faz nada, você vai pro próximo degrau. E qual que... Mano, isso é muito louco, porque, tipo assim, real, a gente vai prestando atenção em várias histórias que você conhece e essas coisas se encaixam. Eu fico pensando, tipo, qual que... É porque eu não sei exatamente o que seria a solução, mas eu fico pensando que talvez uma das alternativas era você, de repente, se colocar em posições em que você não tem muita volta ou não tem muita saída. Porque num cenário desse em que o cara tá preso à mãe, a mulher tá presa no pai, alguma coisa nesse sentido, se não... Porque o pessoal no chat tava falando sobre relacionamento à distância. Se não entra aqui um cenário em que o cara troca de cidade, saca? Ele vai embora e toma uma posição que, óbvio, não é impossível. Eu imagino que os problemas eles possam acontecer, mas que talvez possa ser uma alternativa você tomar um passo mais largo desse, em que, pô, às vezes o cara, ele é de Recife cidade, tá e ele vai pra São Paulo e mano, aqui é cortar. Muito mais difícil. Tipo, até onde esse tipo de coisa te persegue? Distância geográfica não garante liberdade emocional e muito menos relacional. Você falou o seguinte, não tem como fazer não tem como fazer um jeito de não voltar? Tem como fazer, mas às vezes ele é tão doentio que ele é capaz de fazer uma pessoa adoecer. Um jeito de não voltar, adoecer. Aí, mano. Tem gente que adoece para não cumprir a exigência de pai e de mãe de ter que cuidar deles. Tem muito pai e mãe que criaram os filhos para ser fundo de aposentadoria. Caramba, não, quando eu ficar velho, meus filhos não têm que criar de mim. O que tem de mulher hoje carregando o peso de ter que cuidar de mãe e cuidar de pai, a mulher tá assim, eu não quero. Outro dia uma mulher, ela passou na psiquiatra porque a mãe dela tinha adoecido e ela tinha que, na cabeça dela, a mãe exigindo, você tem que cuidar da sua mãe. A mãe dela dizendo, você tem que cuidar de mim. E ela não queria cuidar. O que aconteceu com ela? Adoeceu. Entrou em depressão. Você falou, não tem um jeito de não voltar? Tem. Só que o jeito de quem tem dependência emocional não resolvida, geralmente é um jeito que prejudica a própria vida. O cara meio que se... ficou ruim. Caralho. Vamos lá. Ela não tinha depressão declarada. Começou a ficar triste, adoecida. Foi na psiquiatra e a psiquiatra constatou depressão. E ela disse, mas eu tenho que cuidar da minha mãe. Ela queria? Não. A psiquiatra disse, mas agora você não pode porque você está depressiva. Ela voltou para casa e disse, mãe, eu não posso cuidar de você porque eu tô depressiva. Tem um jeito de passar por alguma coisa e não precisar voltar? A doença é uma delas. Por que essa mulher adoeceu? Para não ter que fazer aquilo que ela não queria. E a doença tem um ponto, fica um ponto mais profundo, mas para quem tá assistindo, começar a questionar um pouco. Por que eu adoeci? Essa mulher, por exemplo, adoeceu para não ter cuidado da mãe. Quando é que ela ia tirar a doença? Quando é que a depressão dela podia ir embora? Quando a mãe ficasse boa. E se a mãe nunca ficasse boa? Ela ia ficar depressiva para sempre. Por que a doença não podia ir embora? Se fosse embora, a vida ia ficar pesada. Ela não queria cuidar da mãe. Poxa, porque a mãe não foi tão boa assim, ela queria viver uma vida. Então a doença tinha uma função, a doença tinha uma utilidade. E a doença não vai embora enquanto ela estiver dando para o doente aquilo que a saúde não é capaz. Que é o que ele queria de fato. Caralho, mano. Eu não queria cuidar da minha mãe. Eu não consigo dizer não. Porque se eu disser não, eu sinto culpa. A sociedade diz... Vamos lá. Cara, o cara dobrou a aposta e perdeu em dobro. A mulher quer sair de um relacionamento. Ela foi criada no ambiente religioso. O marido é ruim. Ela não aguenta mais. Ela tá cansada. E sabe como que começa? Todo relacionamento, toda pessoa começa pelo desânimo. Tem uma escada, 3 passos. Desânimo. A pessoa começa a desanimar. Putz, tá chato a vida. Tá pesado. Não quero levantar de manhã. Em algum momento eu já senti isso, vocês já sentiram isso. Mas esse degrau todo mundo passa. O pior são os próximos e o último é o terrível. A pessoa começa a falar,
Eu tô cansado. Começa a acordar de manhã bocejando, Não sabe? pode. A vida tá chata. Tá ruim. Eu não queria viver essa vida. A realidade é essa. Casamento ruim, marido ruim, sexo ruim, filho chato, cara trata mal, trabalho ruim, ganha pouco, vida ruim. Cansei. Desânimo. Quando você passa muito tempo desanimada ou desanimado e não faz nada, você vai pro próximo degrau. Apatia. Apatia é quando você passa a aceitar o desânimo como uma verdade. Já entendi. Ninguém vai fazer nada por mim. Deus quis que eu ficasse assim porque eu escolhi esse marido. Não tem como mudar, não vai mudar. Eu já entendi. É aceitação. Apatia é aceitar a vida ruim que eu nunca quis. Eu começo, não tem como mudar, velho. Vai ser assim mesmo, né? Vai ficar ruim. Então é esse trabalho mesmo. Ela acorda desanimada, vai pro trabalho, ela nem tem... É a hora que a pessoa para de tentar mudar. Puta que pariu. Ela já não tá tentando mais mudar a relação. Ela só tá tentando sobreviver a ela. Ela não tá tentando mais mudar de trabalho, só tá tentando sobreviver a ele. Ela não tá tentando mais mudar a vida, só tá tentando sobreviver a ela. Muito tempo no desânimo, entrou na apatia. Muito tempo na apatia, próximo estágio. Doença. Você é louco. Quando a pessoa precisa ficar doente, velho, pra poder... Mano, como que... Não, é... Aí ela adoeceu. Ela não podia sair do casamento, porque ela ia pro inferno se ela tomasse a decisão. Ela não podia dizer pra mãe ou pro pai que ia sair, porque eles deram a benção no altar. Ela não podia compartilhar com as pessoas mais próximas, porque diriam que ela era quem você pensa que é. Vai largar desse homem, vai deixar seus filhos assim, a culpa ia bater. Mas agora ela adoeceu. E o motivo dela ter adoecido, que fica claro pros outros, é o relacionamento não tá fazendo bem pra você. É mais fácil ou mais difícil sair depois que você tá doente? Mais fácil. É mais fácil. Você acha que as pessoas vão te apoiar mais ou menos na doença? Te apoiar mais. Ninguém te julga quando você tá Então, doente. isso, você tem uma desculpa boazaça. E se você tem uma doença que te apoia a terminar, eu não posso sair dela. A doença, ela é útil. Enquanto a doença estiver dando para aquela pessoa aquilo que a saúde não for capaz de dar, a doença não pode ir embora. O que tem não é uma ou duas pessoas. Nós temos vários casos de homens e mulheres que tiveram depressão e entenderam a utilidade, abriram mão dessa utilidade e não estão mais depressivos. Depressão, câncer. Tem uma mulher que ela veio até aqui num evento nosso, vira e mexe ela tá com a gente, que é a Carol, lá de Brasília. Cara, ela tem uma frase muito boa: viver ou morrer é uma escolha. Ela tinha depressão, cara, ela ficou mal. E hoje ela tem o diagnóstico da depressão dela curada. Tipo, ela vive normal, porque ela entendeu a utilidade daquela doença, quebrou aqueles padrões velhos daquelas relações, corrigiu aquelas relações, velho, e hoje ela não precisa da doença para decidir por ela mais. Tem gente que ainda... Já viu a pessoa que tira o câncer, tira o tumor e ele volta em outro lugar? Que não tá precisando dele. Porque tem uma frase, não sei se é de Hipócrates, que ele diz assim: nunca tente curar uma pessoa sem saber se ela está disposta a se livrar daquilo que a adoeceu. Aí às vezes você está tirando um câncer, o tumor da pessoa, sendo que a única vez que aquela pessoa recebeu atenção e que alguém fez algo por ela foi quando ela estava doente. Se você deixa ela boa, ela vai ter que carregar o peso de todo mundo de novo. Não, deixa eu ficar doente aqui, velho, porque aí ninguém me cobra mais. Deixa eu ficar doente, porque pelo menos agora as pessoas vão fazer alguma coisa por mim, porque eu tô cansada de fazer tudo por todo mundo. Agora pelo menos alguém me dá paz, velho. Tem gente que só fica em paz depois que adoece. Não precisa carregar os outros. Então a doença, ela tem esse lugar perigoso. Começar a olhar para a utilidade para a doença, cara, traz um alívio, traz uma clareza absurda. Mas é uma regra de que quando você tá doente é por conta disso, não, né? Tipo assim, não é porque você está doente que foi causado por conta disso, porque você quer de fato uma atenção ou algo por trás da doença, não é uma regra. Aqui eu vou cagar uma regra das pessoas que eu atendo e do que eu vivo. Toda doença tem uma utilidade. Eu sempre vou em um atendimento procurar a utilidade de uma doença. Às vezes não é pedir uma ajuda, às vezes é punir alguém. Ah, porra. Tem gente, isso é pesado. E a pessoa faz sem perceber. Tem gente que adoece pra punir o outro. Ah, é?
você não cuidou de mim, agora você vai ver, você vai ser obrigado a cuidar de mim, porque eu vou te mostrar o quanto... Isso é padrão controlador, lembra aqueles padrões da dependência emocional? Sim. Esse é o padrão controlador vingador. Ela adoece para fazer mal para o outro. Ela adoece para mostrar o quanto o outro fez mal para ela, o quanto o outro não ajudou ela. Então agora você vai ver. E todo mundo vai saber, me vendo doente, o quanto você fez falta para mim, o quanto você não atendeu às minhas necessidades. Se ela abre mão desse padrão controlador, fica mais fácil abrir mão da utilidade da doença. Se ela precisa punir o outro, tem relação que a única coisa que une as duas pessoas é o problema. O problema é o elo que une duas pessoas. Se tira o problema, acaba a relação. Por exemplo, tem mãe e filha hoje que só se relacionam pelo problema que a mãe tem. O problema se tornou o único elo que une essas duas pessoas. Se tirar o problema, acaba a relação. Tem relação hoje que só tá fixa de marido e mulher, de namorado e namorada, porque um dos dois tá doente. Ou é uma dívida que segura os dois. Eu ia terminar, mas a gente se endividou. Deixa eu resolver primeiro a dívida e eu saio. Sabe quando vai resolver? Nunca, porque o outro não pode deixar a dívida acabar. É aquela pessoa que tá tentando sair da dívida. Na hora que vai sair, aparece outra. Porque se a dívida acabar, acaba o problema. Se o problema acabar, acaba o elo. Se o elo acabar, a gente não tem mais nada. Acabou. Então, olhar para a utilidade traz essa clareza, traz essa visão de, cara, tem alguma coisa aqui que esse problema ou que essa doença tá tentando me mostrar. Isso não é aleatório. Não é aleatório.